A primeira parte, nós vamos dividir a ONU em duas partes, a página 14 e a página número 16, e depois a 16 a 20, nós vamos estudar sobre a segunda parte da ONU. E vamos então ver alguns conteúdos relacionados ao mesmo. A introdução. Para que foi criado, por exemplo, a ONU? Né? A ONU foi criado, por exemplo, para o fortalecimento econômico fragmentado em regiões. Então, quando se fala em regionalização do mundo, uma das questões que é proposta pela ONU é fortalecer economicamente os países do mundo todo, para que todos os países possam ter o mesmo limite econômico, não sendo extremamente rico e nem extremamente pobre, mas que todos tenham uma classe social digna para ser convivida. Também nessa essa exploração é que os países detentores do poder possam, por exemplo, controlar o mundo todo, mas não, por exemplo, assim, sendo os bambambãs da economia mundial, por exemplo. A interdependência constitui a base dos acordos regionais. Então, essa interdependência ela é proposta, por exemplo, quando você pode criar um país depende de outro país a nível econômico, então os dois vão ter o mesmo relacionamento. Um vai depender da matéria-prima, o outro vai depender, por exemplo, do produto industrializado. E, paralelamente ao processo de globalização, desenvolve-se os de regionalização por meio de organizações internacionais e criação dos blocos econômicos. Então, juntamente com essa estrutura da própria ONU e dessa regionalização do mundo, nós podemos, por exemplo, ter essa interdependência econômica, podemos ter essa interdependência cultural, social, tudo voltado para o espaço do mundo globalizado. Por isso que hoje no mundo nós temos as três grandes potências do mundo, como é conhecida, por exemplo, os Estados Unidos liderando todo o continente americano, a Alemanha, o continente europeu e a África, e o Japão, a Oceania e a Ásia. Esses são essas três grandes potências que nós vivenciamos no mundo hoje, chamado de multipolaridade. E esses países vão ter o quê? A sua interdependência de cada um deles. Por exemplo, toda a América vai depender praticamente da economia, da estrutura dos Estados Unidos, como da Alemanha e do Japão. Mas o mundo todo, como circula, por exemplo, a moeda, o dólar norte-americano, parece que o mundo todo está dependente, por exemplo, da economia norte-americana do dólar. Por quê? Porque a bolsa de valores do mundo todo está relacionada, por exemplo, ao dólar norte-americano. Então, essa interdependência econômica, geopolítica, social e administrativa que faz com que os países tenham no momento, essa regionalização. Que o mundo hoje, nós podemos dizer que o mundo é chamado de multipolaridade. Três grandes potências dominando o mundo, como foi dito: os Estados Unidos, América, a Alemanha, a Europa e a África, e o Japão, a Oceania e a Ásia. Essa estrutura que nós vivenciamos no prezado momento. Parece difícil, mas essa consequência que nós podemos observar. E como, por exemplo, foi criado, por exemplo, a ONU? Então, a ONU, primeiramente, você pode acompanhar isso lá na página número 14, um pequeno histórico. A Liga era chamada Liga das Nações. E essa Liga das Nações, ela que surgiu antes do processo da Organização das Nações Unidas. E ela foi fundada em abril de 1919. E nesse período, então, começou a ter a estrutura da própria ONU. Essa foi a Liga das Nações, fundada em abril de 1919, com consequências de pós a guerra. E antes desse período, né, sem a participação dos Estados Unidos, 63 países se organizaram na missão de mediar os conflitos no mundo. Então, a princípio, sem a presença dos Estados Unidos, nós tínhamos 63 países.
Em 1946, entre os sucessos e fracassos, a Liga das Nações se dissolveu em abril de 1946 e passou suas responsabilidades à recém-fundada chamada Organização das Nações Unidas. Então nós podemos observar que essa Liga das Nações foi a princípio criado praticamente pelos países que fazem parte do contexto do continente europeu. Mais ou menos 63 países e mais outros países do mundo que adentraram nesse processo. Mas, a partir de 1946, essa Liga das Nações não teve muita boa estrutura, porque teve a Primeira, teve a Segunda Guerra, teve as suas consequências positivas e negativas, e como consequência disso, então, foi criada uma nova estrutura, que é chamada de Organizações das Nações Unidas. Então, a início, foi feito o que nós chamamos Liga das Nações. Agora, a ONU, ela já vem com alguns pontos relacionados ao mundo. Então, o que significa ONU? Organização das Nações Unidas, como você pode observar na sua apostila. Ela foi criada dia 24 de outubro de 1945. Então, por exemplo, a Carta da ONU foi assinada em 26 de junho de 1945 por 50 representantes dos países membros e 2 meses depois pela própria Polônia. Mas, a ONU, oficialmente a ONU foi fundada em 24 de outubro de 45, após a ratificação da Carta das Nações Unidas pela China, Estados Unidos, a França, Reino Unido e a URS. Então, o que nós podemos observar nesse contexto? Que nos diz o seguinte, início nós tivemos uma carta para aprovação da mesma. E dia 24 de outubro de 45 foi oficialmente conhecida pela China, pelos Estados Unidos, pela França, pelo Reino Unido e a ex-antiga URSS como sendo um novo fator de predominância para o mundo, a criação da própria ONU. E isso é através dessas cartas das Nações Unidas que foi estabelecido o processo da formação da própria ONU. E 51 países que deram a origem a essa formação da própria ONU. Inicialmente, apenas 51 países faziam parte da ONU, dentre eles o Brasil. Atualmente, são 192 países membros, a maior representação desde a sua criação. Então, nós temos esse contexto de grande formação de países que fazem parte do contexto da própria ONU. Essa é o prédio sede desenvolvido pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, fica em Nova York. Entretanto, sua área não é considerada solo estadunidense, mas território internacional. Se você visitar essa área onde está situado o prédio da ONU, não é um terreno dos Estados Unidos, apesar que está dentro dos Estados Unidos, mas é uma área internacional, porque é uma área que nós temos, por exemplo, a vigência de promover a paz para o mundo todo. Então, esses prédios que estão construídos nessa região da ilha de Manhattan, em Nova York, é uma região que não tem nada a ver com os Estados Unidos, ou seja, um espaço neutro em que todos os países, como 192 países que temos aderidos a essa situação, elas são países que fazem parte do contexto da ONU e qualquer país do mundo todo pode chegar lá e pedir o abrigo ou asilo nesse local. Então, por isso é chamado de Estado neutro ou território internacional a ONU que nós podemos observar. Esse é o slogan que foi criado, promovendo aqui, você vê praticamente os continentes do mundo, visto de cima, e aqui nós temos 2 ramos de trigo, que nos diz o seguinte, que são ramos para a própria alimentação do povo.
A ONU tem como objetivo alguns pontos importantes. Primeiro, como nós podemos observar, ela deve promover o quê? A paz entre as nações. Esse é o principal objetivo, promover a paz entre as nações, ou seja, os 192 países que fazem parte dessa configuração, todas elas devem promover entre elas paz. Se tiver conflito entre um e outro, na própria ONU, quando tiver reuniões, conferências, assembleias, elas devem ser o quê? Se conectar juntas para solucionar o problema que pode ocorrer, por exemplo, entre elas. Nós podemos observar também proteger os direitos humanos, né? Esses direitos humanos, quais são os direitos humanos que o homem tem que ter? Tem que ter, por exemplo, a saúde, a educação, lazer, habitação, transporte, né? Ter a entrada e saída em vários países que fazem parte da própria ONU. Isso são o quê? São os direitos que o homem pode ter, o trabalho, né, na situação do dia a dia. Fomentar o respeito à soberania dos povos, né? Cooperar para o desenvolvimento sustentável, monitorar o cumprimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, que é baseado pela própria Constituição, né? Organizar reuniões e conferências em prol dos objetivos traçados, que o objetivo traçado a questão maior é relacionado, por exemplo, à paz, promover a paz no mundo todo e ver a estrutura econômica, social, cultural de todos esses que fazem parte do contexto de 192 países que fazem parte do contexto da própria ONU. Alguém vai perguntar, professor, mas lá na apostila está escrito 193 países. Atualmente nós temos só 192 países, não 193 como está escrito na sua apostila, ok? Continuando, nós podemos observar o seguinte: solidariedade internacional. Por exemplo, o Brasil, que faz parte dessa ONU, nós recebemos grupos de pessoas que vieram da Síria, do Haiti, da Venezuela, da Colômbia, da Bolívia. Então nós temos vários grupos de pessoas que vêm de outras estruturas, por exemplo, do Haiti. Pessoas que vieram do Haiti por questões de acidentes físicos, tais como problemas de terremotos e furacões. Então, o Brasil, Santa Catarina, Chapecó, recebeu em grande quantidade, por exemplo, haitianos. Também pela questão da Venezuela, por questões de própria política administrativa, né, sendo um pouco autoritário, então pessoas que saem de lá vêm também para o espaço do Brasil. Questões, por exemplo, da Síria, pelo grande conflito étnico que existe lá, pelas culturas, também muitas pessoas se deslocam dessa região e vêm para o espaço brasileiro. Isso nós chamamos, então, solidariedade internacional. Então, você pode observar, esses aqui são objetivos, né? Um dos objetivos importantes que nós temos, por exemplo, na questão da própria ONU. A missão da ONU é promover a paz entre as nações, cooperar com o desenvolvimento sustentável, monitorar o cumprimento dos direitos e das liberdades fundamentais e organizações e conferências. Através dessas conferências que eles vão observar se todos estão colocando essa missão e esses objetivos em pauta. Está promovendo a paz entre os 192 países, estão cooperando com o desenvolvimento sustentável, por isso está muito forte essa teoria. Brasil teve as queimadas no Pantanal Mato Grossense ou na floresta amazônica, mas também lá nos Estados Unidos, na região das montanhas rochosas, banhada pelo Oceano Pacífico, nós também tivemos grandes queimadas nas montanhas rochosas nessa localidade. Então, os países, eles estão o quê? Observando se está ocorrendo o desenvolvimento sustentável entre esses grupos de países. Também, por exemplo, observar os direitos humanos, né, e as liberdades que existem nas pessoas, como foi dito. O direito humano é você ir para a escola, é você ter a sua própria alimentação, é você ter a própria habitação, é ter a sua própria saúde, ter liberdade de religião, liberdade de cultura, liberdade de se expressar-se dentro da própria sociedade.
Esses são os direitos humanos e liberdade fundamentada pela própria ONU, através das Cartas das Nações, que deu a origem ao que nós conhecemos o segundo grupo, porque o primeiro grupo era a Liga das Nações, e o segundo grupo, que substituiu a Liga das Nações, nós chamamos a ONU. E tudo isso é observado através das conferências e reuniões que são feitas lá na ONU, né? E nós podemos observar que nesses dias, alguns dias atrás, já o presidente Bolsonaro e alguns outros presidentes deram abertura à ONU do segundo semestre. Mas na intenção de cumprir esses propósitos, nós podemos ter o quê? Por exemplo, para cumprir esses propósitos que foram propostos pelos objetivos e pelas missões da própria ONU, para que tudo possa estar em evidência, sendo caminhado para não ocorrer os problemas negativos como ocorreu a Liga das Nações, então a ONU estuda da melhor forma para não ocorrer problemas como ocorreu nas Ligas das Nações. Então ela faz o quê? Ela envia tropas e missões de paz às zonas de conflito. Então, por exemplo, lá na Síria nós temos um grande exército sendo controlado pela ONU, né? Então são representantes do mundo que vai para lá, convocados para essa missão. Por exemplo, no Haiti, no Timor-Leste. O Timor-Leste, o Brasil teve muitos exércitos que saíram do Brasil e foram para esse espaço para controlar o conflito que estava existindo, por exemplo, na região do Timor-Leste. Realiza julgamentos criminosos de guerra, como, por exemplo, ocasionou através de Saddam Hussein, né? Realiza julgamentos de ditadores, no caso Saddam Hussein, e também ele vai promover o quê? Diversos programas na área social e ambiental. Então, o interesse de cumprir esses propósitos está aqui, né? Tropas e missões, que o Brasil faz parte no Timor-Leste e Haiti, julgar esses ditadores e criminosos de guerra e promover o que? Diversos programas na área social e ambiental. Esses dois aqui que estou passando o mouse, eles não são voltados na ONU da Nova York, né, na sede. Eles são voltados exclusivamente lá na Holanda. Né? Na Holanda nós temos um local que nós vamos estudar com vocês que fazem esse espaço de realizar julgamentos criminosos e ditadores, por exemplo. Agora nós podemos observar com vocês a estrutura da ONU. Né? O que a ONU é formado? Quais são os órgãos que fazem parte da própria ONU? Dentro do contexto da ONU nós vamos ter o quê? A Assembleia Geral, que a Assembleia Geral ela vai discutir tudo o que ocorre presente atualmente 2020 no mundo que faz parte do complexo da ONU, que são 192 países. Observar o Conselho de Segurança, né, entre eles, a Secretaria-Geral, o Conselho Econômico e Social e a Corte Internacional de Justiça. O número 1, o número 2, o número 3, o número 4, esses 4 estão representativos no prédio da ONU em Nova York. E o número 5, a Corte Internacional de Justiça, ela já está, por exemplo, lá no Palácio da Paz, na cidade de Haia, que na Holanda. Então, todos esses pontos, todos esses órgãos fazem parte do contexto da própria ONU. Então, como foi dito, a Assembleia Geral ela vai verificar, juntamente com todos os 192 países, se estão colocando os objetivos e as missões em evidências. E essa Assembleia Geral geralmente sempre é feita 2 vezes ao ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Como foi dito, nós tivemos agora nesses dias o segundo semestre colocando os pontos da Assembleia Geral, e o presidente Bolsonaro e o Trump fizeram parte dessas assembleias, né? E fizeram parte ao falar ao mesmo. Conselho de Segurança, por exemplo, o Brasil envia o Exército Brasileiro para o Timor-Leste como Conselho de Segurança. A Secretaria-Geral vai observar tudo o que está ocorrendo. Por exemplo, o que vai observar a Secretaria-Geral? Número de nascimentos, número de mortalidade,
como é que está a pandemia no mundo, por exemplo, atualmente, né? O Conselho Econômico e Social, se nessa pandemia alguns países cresceram economicamente, ou se ficaram estabilizados ou diminuíram. E a Corte Internacional de Justiça é o promover, por exemplo, hoje, atualmente, por exemplo, pessoas que são chamados desviadores de questões econômicas, como desvio de verbas, como está ocorrendo, por exemplo, no Brasil, né, como o Rio de Janeiro, ocorreu um grande desvio de verbas, em vez de ser voltado para a pandemia, para auxiliar o mesmo, foi voltado para outros gastos, e assim foi desviado essas verbas. Então, tudo isso aí nós podemos observar como a estrutura da própria ONU. Nós podemos observar quais são os pontos exclusivos da Assembleia Geral. Exerce a função de discutir e analisar as propostas em questão e de decidi-las pelo voto de cada país representado. O Brasil, como faz parte do contexto da própria ONU, ele faz parte para votar e discutir, analisar a proposta que a ONU tem e de todos os países do mundo todo para ter um ponto representativo, né? O Conselho de Segurança, já nós podemos observar que ele vai continuar com essa manutenção da paz, né? Ele vai ter a manutenção da segurança mundial no mundo todo. Ele vai ter um grupo formado de 15 países. Esses 15 países fazem parte do contexto do Conselho de Segurança. E aí, quem são esses 15 países que fazem parte desse contexto que nós chamamos da segurança, Conselho de Segurança? Desses 15 países, 5 são fixos, como Reino Unido, representativo da Europa, Estados Unidos, representativo da América, Federação Russa, representante da Rússia, da Ásia e da Europa, a França, representativo da Europa, e a China, Ásia. Desses 5 países, você pode observar, nós temos o Reino Unido, que é um país rico, os Estados Unidos, que é um país rico, a França, que é um país rico, Federação Russa, um país emergente, e a China, um país emergente. Agora você pode observar que a França ela está nessa cultura por causa da sua revolução, da liberdade de expressão, e fez parte desse contexto dos 15 países. Então, desses 15 países, 5 países são fixos, eles não saem. Agora, dos 15, 5 são fixos, 10 são o que nós chamamos de rodízio. A cada dois anos, eles são substituídos para fazerem parte desse contexto da própria ONU. E aí nós podemos observar o seguinte, eles começam por ordem alfabética, logicamente em inglês, e o Brasil já fez parte várias vezes desse rodízio que faz parte do contexto dos 10 países que são eleitos para ficar só 2 anos. E, por exemplo, a Rússia e a China, eles estão brigando nesse espaço para que o Brasil possa entrar naqueles 5 países fixos. Em vez de ficar 5 países fixos, seria 6 países fixos. Mas ainda até o prezado momento ainda não foi aprovado essa estrutura. Então esse aqui é o Conselho de Segurança que, conforme nós comentamos, ter a manutenção da paz, a segurança mundial. Desses 15 países, 5 países são fixos, como esses aqui, e 10 países são, a cada 2 anos, são substituídos e por ordem alfabética do inglês. O secretário, que serve, o que ele faz, o secretário-geral? Por exemplo, ele organiza dados sociais, políticos e econômicos. Esses dados sociais, políticos e econômicos são dados assim, por exemplo, sociais. Quantas pessoas nasceram durante o ano de 2020? Ponto. Quantas pessoas morreram no ano de 2020? Ponto. Por que essas pessoas morreram no ano 2020? Então, uma das evidências é a questão, por exemplo, da pandemia que ocorreu no ano 2020. Qual foi a política utilizada, por exemplo, para amenizar essa mortalidade devido à pandemia? Então, o que ocorreu? O que eles fizeram para diminuir esse processo? Será que o Brasil, vamos focalizar o Brasil nessa questão, será que o Brasil teve crescimento econômico ou a diminuição ou teve estabilidade?
nós podemos observar nos noticiários que temos na TV brasileira, foi mostrado que o Brasil está tendo o quê? Um crescimento apesar da pandemia que ocorreu. Apesar do desemprego, de pessoas não ter, por exemplo, no momento o emprego suficiente para o trabalho, né? Ou pessoas, por exemplo, que lojas foram fechadas, mas nós podemos observar que tem várias instituições comerciais e industriais que tiveram o crescimento, se adequaram à realidade da pandemia. Mesma coisa com a educação. A escola poderia estar totalmente fechada, não ter nem nada de estudo em 2020. Mas, pela organização do Brasil, nós tivemos o que nós chamamos de educação remota. Com isso, ninguém se perde durante o ano, né, de 2020. E através do Ministério da Educação e Cultura do Espaço Brasileiro, foi colocado em ponto legal que essa educação remota aprovaria os alunos que alcançassem e fizessem o mínimo dos pedidos que foram realizados. Então, tudo isso é observado através das questões do Secretariado-Geral, que é enviado. Como é que o Brasil envia essas informações? O Brasil envia essas informações tudo através do IBGE. O Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico analisa esses pontos, como foi colocado, como pontos sociais, políticos e econômicos, e é enviado para a própria ONU. Ban Ki-moon, da República da Coreia, ele esteve como sendo secretário-geral. Outro detalhe, essa questão é como se fosse, por exemplo, o presidente da instituição. Mas em vez de chamar presidente, eles chamam de secretário-geral. E a partir, esse foi 2007, né? Até 2017, nós temos agora um novo, que é o Antônio Guterres, o nono secretário-geral das Nações Unidas, assumiu as funções em 1º de janeiro de 2017. É feito votação entre os 192 países e é escolhido um representante, como se fosse um presidente, mas na realidade é um secretário-geral que vai controlar todo o processo da ONU. E esse espanhol, ele está na própria função desde janeiro de 2017, ou seja, 1º de janeiro de 2018, 19, 20, praticamente 3 anos que está nessa estrutura da formação do controle da própria ONU, como organizando os dados sociais, políticos e econômicos mundiais. O Conselho Econômico Social, ele coordena os trabalhos econômicos sociais do mundo, né? Ele vai observar a questão da economia, como está a princípio. A Corte Internacional de Justiça, ela tem a sede na cidade de Haia, na Holanda, e o principal objetivo dela é, por exemplo, a função de julgar as disputas entre as nações, também os crimes contra a humanidade, aquilo que foi proposto, né, e que está sendo observado, por exemplo, pela própria estrutura da ONU. Né? Então, essa Corte de Justiça Internacional não está localizada, por exemplo, em Nova York, e sim nós podemos observar o mundo em que nós estamos vivenciando. O mundo hoje ligado pela própria internet, né, tendo esse comando de entradas de caixas de importação e exportações no mundo todo. O globo, né, aqui temos a presença do continente americano em cima de um computador apresentando, por exemplo, as questões de ligação que existe no mundo hoje, atualmente, né? E aí nos diz o seguinte, a introdução da página 31, que nós podemos observar, nos coloca o seguinte, a economia mundial depende da dinâmica do comércio. Essa dinâmica do comércio é entrada e saída de produtos diretamente ou indiretamente. Diretamente, quando vem esses produtos, nós recebemos, por exemplo, produtos dos Estados Unidos, recebemos aqui no Brasil, ou produtos da China, recebemos no Brasil, ou enviamos produtos do Brasil para os outros países.
Essa é a questão da dinâmica do comércio direto. Agora, quando se fala em indireto, são essas transações comerciais hoje, atualmente, via internet. E essas comunicações são rápidas, ligeiras e vai oscilar tudo isso na bolsa de valores, proporcionando, por exemplo, qual é o valor máximo do produto que está sendo vendido, qual o PIB desse valor, qual é a cotação do dólar em relação à moeda do local, a moeda real ou a moeda do euro e assim por diante. Então a dinâmica é muito rápida e principalmente no mundo em que nós estamos vivenciando, a ligação é rápida demais através da informatização, através da internet, que destina ao mercado internacional o excedente de cada país. Aqui, excedente de cada país tem um parênteses, né? Ou um ponto de interrogação. Por quê? Porque muitas vezes aqui no Brasil nós estamos enviando muita matéria-prima para os Estados Unidos, como trigo, soja. E estamos enviando para a China também grande quantidade de trigo, soja, carne bovina e carne suína. Em grande quantidade e principalmente de boa qualidade. Só que esses produtos vão para fora. E o que fica aqui no Brasil é o que nós estamos observando atualmente. O preço está subindo no patamar do comércio. Você pode observar no supermercado como os produtos estão subindo cada vez mais. E isso nós não chamamos de excedente, né? Porque não está excedendo esses produtos aqui no Brasil. Os produtos estão sendo cultivados, criados e enviados para os outros países. No mês de outubro, que foi agora no mês de novembro, foi relatado que o nosso mundo da exportação cresceu demais no espaço brasileiro. Mas não é o excedente, né? Muitas vezes é enviado para fora e aqui no Brasil fica poucos produtos e caro demais. Mas é a política da boa vizinhança entre Brasil e outros países do mundo. Toda negociação entre países é feita seguindo regras. Essas regras por exemplo, a China quando fez assim, olha, eu quero produtos do Brasil de qualidade, de quantidade e nada de transgênicos. Isso foi feito. Aí o que aconteceu? O primeiro espaço que foi de soja para a China, quando a China foi abrir lá os contenders, os navios que carregam grande quantidade de grãos de soja e de trigo, observaram que aquele produto era transgênico. Aí qual foi a desculpa do governo brasileiro? Foi o seguinte: quando nós acertamos as regras, assinamos os documentos todos, já estava indo o navio para a China. E aí não deu tempo para retomar outra vez o produto. Logicamente que a China não aceitou esse produto, porque ela falou assim, a minha regra é, eu quero quantidade, eu quero qualidade e quero nada de produtos transgênicos, eu quero produto in natura. Como consequência disso, para não perder esse produto, logicamente que outros países do mundo comprou a nossa carga de soja e trigo. Logicamente que essa regra foi feita pelos chineses. E hoje o Brasil, quando vai comercializar com a China, ela vai respeitar as regras. Por isso que a China é uma das grandes parcerias econômicas do Brasil pela compra dos produtos que temos em grande quantidade hoje no mundo da exportação, que foi fechado em outubro, que foi relatado agora nessa semana de novembro, relatando que soja, trigo, carne bovina e carne suína estão indo em grande quantidade para a China porque está dentro das regras estabelecidas pelo governo tanto do Brasil como da China. Regras ajustadas de acordo com os interesses envolvidos por cada nação. Então tem interesse por cada um voltado nesse espaço para a troca dos produtos, né? A classificação dos blocos econômicos. E aí nós podemos observar o seguinte, em 1930 nós tivemos o fator chamado
protecionismo. Na década de 1930, o protecionismo era a principal barreira no desenvolvimento do comércio externo. Ou seja, eu devo proteger o meu produto. E esse protecionismo era feito através de cobrança de altos impostos. E muitas vezes isso dificultava o processo de transportar esses produtos, né? E então foi essa barreira no desenvolvimento do comércio externo, com a finalidade de regulamentar as políticas alfandegárias e eliminar as práticas protecionistas que, em 1947, nós adentramos para um outro fator, que foi o fator chamado de GATT. GATT é o que nós chamamos o quê? Que foi criado em 1947. É um acordo criado sobre tarifas e comércio, chamado GATT. É uma sigla em inglês, porque todo o comércio externo é feito, o comércio internacional, como conhecemos, ele é feito tudo na moeda, o dólar norte-americano, e também na moeda oficial, o inglês. Então, em 1930, nós tivemos o quê? A proteção dos produtos. Isso não cresceu muito, a entrada e saída de produtos do Brasil para fora e de fora para o Brasil. Em 47, então, foi criado essa sigla GATT, que você pode observar lá na página 31, na primeira coluna, no segundo parágrafo, que nós chamamos de Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. E isso foi o quê? A base para que nós tivéssemos o quê? Regras disponíveis para entrada e saída de produtos, especificamente no espaço brasileiro. Mas também criou-se também o que nós conhecemos em 1995, tudo isso vai dar a estrutura que nós chamamos o GATT, né? Esse Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio foi a base para outros acordos comerciais do mundo, até a criação da Organização Mundial do Comércio em 1995. Lembra que essas organizações nós já estudamos no capítulo do módulo número 2, que nós temos vários blocos. E esse bloco chamado Organização Mundial do Comércio é uma das sedes, da sede vem da ONU, né? A ONU vai redistribuindo e nós temos então essa organização. E essa organização fica na Suíça, no qual ela vai estabelecer no mundo todo regras doutrinárias o quê? Administrativas, econômicas, políticas para a saída e entrada dos produtos. E isso constituiu o quê? O principal fator. Então nós começamos em 1930 com o fator do protecionismo. Então não teve muita saída. Aí em 1957 foi criado o GATT. Mas em 1995 foi criado a Organização Mundial do Comércio, e aí então os nossos produtos tiveram o quê? Muita saída. E isso favoreceu então a abertura para o comércio. Então, aí nós tivemos então essa proposta de 1930, 1947 e 1995, constituído, né, por países unidos pela localização e ou por objetivos comuns. Os blocos econômicos podem desenvolver outras atividades, além da circulação de mercadorias, que nós conhecemos como blocos econômicos. Então, esses países unidos estão unidos o quê? Através do comércio interno e externo. E o objetivo comum deles é o quê? É ter qualidade, quantidade, preços favoráveis para a entrada e saída do produto. E isso cria o que nós conhecemos como blocos econômicos. E também, não só essa atividade, mas também temos a atividade de circulação de mercadorias. Essa circulação de mercadorias se faz através do transporte, que nós estudamos lá no primeiro ano do ensino médio. Esse transporte pode ser
internamente aqui no espaço brasileiro é rodoviário ou ferroviário, que é o transporte terrestre. Agora, quando faz o transporte entre Brasil e a China, então de um continente americano para o continente asiático, nós realizamos o transporte através de questão marítima, onde vai ter navios cargueiros, onde vão levar grande quantidade de produtos da matéria-prima, como agricultura, pecuária ou extração. Então, essa circulação de mercadorias faz que surgem no contexto atual o que nós conhecemos como blocos econômicos. Ok? Continuando, conforme a complexidade do acordo entre os países envolvidos, os blocos econômicos podem ser classificados em estágios diferenciados. Como assim estágios diferenciados? Que cada um deles teve uma estrutura histórica no mundo, desde lá da criação de 1930, né, depois de 1947, depois de 1995, nós tivemos uma estrutura muito plausível na economia mundial. E essa classificação, ela se vai estar de forma diferenciada, como nós podemos observar lá na página número 31, conforme os estágios dos estágios voltado, por exemplo, para a questão econômica. E o primeiro que nós podemos observar no contexto é: primeiro estágio, zonas de livre comércio. Primeira etapa, né? E para a constituição de um bloco econômico, caracteriza-se pelo comum acordo entre o grupo de países que eliminam as tarifas sobre determinados produtos comercializados entre si. Um exemplo de zona livre de comércio é o NAFTA. Nesse estágio, cada país utiliza sua própria moeda e a circulação de pessoas é limitada pelas leis de imigração vigentes em cada país membro do bloco. Então, por exemplo, quando você fala o NAFTA, que nós vamos estudar no próximo assunto, o NAFTA é um acordo entre os países da América do Norte, envolvendo o Canadá, com a sua própria língua e com a sua própria moeda, envolvendo os Estados Unidos com a sua própria língua e a sua própria moeda, e envolvendo o México com a sua própria língua e a sua própria moeda. Você vê que tem essa diferenciação, esse estágio chamado de zona de livre comércio, e impede essa circulação limitada de imigração. Isso fizeram para que não tenha muitos mexicanos adentrando, por exemplo, no complexo dos países como Estados Unidos e o Canadá. Então, essa primeira é a classificação que nós temos como a zona livre de comércio. A segunda que nós podemos observar é o que nós conhecemos como o outro estágio, a união aduaneira. Os países que compõem o bloco econômico definem a tarifa interna comum, o chamado TIC, tarifa interna comum, e a tarifa externa comum, ou seja, qual vai ser o preço do produto internamente, qual vai ser o produto do preço externamente. Por exemplo, eu vou vender esse lápis aqui internamente, vamos dar um exemplo, aqui no Brasil, por um real. Agora eu vou vender esse lápis para fora, lá para os Estados Unidos, por $1. Olha a diferença. R$1 é R$1. Agora $1, isso aqui vai ser o quê? R$6 mais ou menos. Né? Então essa diferenciação, então é essa tarifa que temos como a união aduaneira. A moeda nacional de cada país é mantida. E a circulação de pessoas se torna o quê? Livre por meio de acordos internacionais que determinam ou determinarão as regras para que isso ocorra. Existe uma maior aproximação entre os países membros do campo cultural, como é o caso do Mercosul. O Mercosul, por exemplo, nós temos o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina envolvidos nesse complexo, que foram os 4 países iniciais. Logicamente foram convidados o Chile, foi convidado a Venezuela, Colômbia e até o próprio México. Mas vamos ver isso logo após também esse estudo. Agora, o que acontece? Foi criado nesse Mercosul a ideia de que uma união aduaneira. O Brasil tem a sua moeda, né?
o Paraguai, o Uruguai, a Argentina tem a sua moeda, cada um tem a sua moeda, mas tem esse limite de circulação de pessoas entre os países. Eu posso sair daqui do Brasil para a Argentina, Paraguai, Uruguai, com a minha carteira e identidade, passando de um país para outro país. Esse é a negociação que nós temos no segundo estágio, ou seja, cada país que nós estamos vendo, ela vai ter o que? Um determinado tipo de estágio, independente de outros estágios que nós estamos vendo, porque cada um tem a sua própria regra, a sua própria estrutura em relação à administração econômica política de cada país. Agora nós podemos observar o outro conjunto que temos, que é chamado o mercado comum. Né? Esse mercado comum já nos coloca a seguinte ideia: em tese, o mercado comum é um aprofundamento do segundo estágio que nós vimos, né, que é a união aduaneira, com a liberação total dos mercados e da circulação de pessoas, ou seja, como é o exemplo a União Europeia. A diferença da União Europeia com o mercado Mercosul do Brasil, porque o Mercosul vai ter Brasil uma moeda, Paraguai uma moeda, Argentina uma moeda e Uruguai uma moeda. Agora já na União Europeia é uma moeda única para todos os 25 países que fazem parte da União Europeia, que é o euro. E tem a circulação de pessoas. Normalmente eu posso sair da França para ir para a Holanda, para a Bélgica, num dia só, sem precisar de documentação. Aqui no Mercosul, né, nós temos o que? A diferença entre Mercosul e a questão da União Europeia, que a União Europeia tem uma única moeda e a população pode circular normalmente. Já no Mercosul, nós vamos ter o quê? Várias moedas. Brasil uma moeda, Paraguai outra, Argentina, Uruguai, cada um tem uma moeda, mas temos a circulação de pessoas. Então você vê que cada país vai ter a sua característica conforme a sua estrutura administrativa e econômica do local. Nós podemos observar também o outro estágio, que é chamado a União Econômica. Né? E os países membros passam a adotar uma única moeda, como também é o caso da União Europeia. Nela se verificam as chamadas 4 liberdades, ou seja, a liberdade de circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas. Então, quando você fala 4 liberdades, eu estou referindo ao quê? A circulação de mercadorias de um país para outro país dentro do contexto europeu, a circulação de serviços, a circulação de capitais, que é a moeda, e a circulação de pessoas. Um exemplo típico disso é a União Europeia. Então, a União Europeia, ela trabalha com esses 4 pontos de liberdade econômica. E podemos observar o quinto estágio que nós podemos observar, que é o estágio de integração econômica total. Utiliza-se uma moeda comum, a livre circulação de mercadoria de pessoas e capitais, e elege-se uma autoridade, né? Uma autoridade supranacional com finalidade de administrar a política social, monetária e fiscal. E ainda existe nenhum bloco econômico nesse estágio, conforme pode observar no texto da página número 32. Então, conforme esses estágios que você acabou de observar, que são 5 estágios, o primeiro, a zona livre de comércio. Depois, a união aduaneira, mercado comum, união econômica e integração econômica total são os 5 estágios que cada país vai administrando. E o último estágio que nós vimos, ainda nenhum país alcançou, ou nenhum bloco econômico alcançou essa estrutura. Né? Então, são critérios econômicos que são estudados na questão administrativa, política, para representar melhor os países perante outros países do mundo, que nós chamamos a globalização da economia mundial. Vamos agora para um outro contexto, só relembrando com vocês alguns conceitos, tais como, quando você fala, isso agora vai ser rápido, né? Quando você fala DIT, Divisão Internacional do Trabalho,
NDIT, Nova Divisão Internacional do Trabalho. Quando nós falamos o GATT, é aquele que nós acabamos de estudar, é uma expressão em inglês, é Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio para a Administração Política e Econômica dos Países. Quando nós falamos em OMC, Organização Mundial do Comércio, que foi criado em 1995, né? E o anterior, o GATT, em 1947. Quando nós falamos na questão do protecionismo, né? O que é protecionismo? É quando, por exemplo, nessas relações do comércio, existe nas relações do comércio exterior, também existe a prática do protecionismo, através de imposições de altas taxas alfandegárias sobre produtos importados. Então, todos os produtos importados que vamos receber, ele vai ter uma taxa alfandegária. Isso nós chamamos de protecionismo. Isso é muito forte na economia mundial. Nós podemos também observar o outro ponto chamado de cartel, que significa o quê? Outra atitude considerada como prática desleal. Desleal é a formação de cartel, ou seja, empresas diferentes que firmam acordos para estipular preços e impedir a livre concorrência. Lembram lá do estudo que nós fizemos no ano passado relacionado ao preço do petróleo, em que uma empresa ela vai estipular um preço e, se você não quiser, você não vai usar o mesmo, né? Isso é o que nós chamamos de cartel. Continuando alguns conceitos que nós já estudamos no ano passado, superávit, né? Superávit é quando é positiva, déficit quando a diferença é negativa. Os blocos econômicos, quando nós temos, por exemplo, o PIB, Produto Interno Bruto, o PNB, Produto Nacional Bruto, né? Acordos multilaterais entre países e economias. Esses acordos multilaterais entre países e economias vai estar tudo regida através do superávit, né, positivo ou negativo, o produto interno bruto, a moeda, o dólar, né, a cotação dos preços relacionado à moeda, o dólar. Isso são chamados de acordos multilaterais entre países relacionados à economia. Exportador, quando vai, por exemplo, enviar para fora carne bovina, suína, trigo, soja do espaço do Brasil, no caso, para os países como a China ou os Estados Unidos. Quando recebemos produtos de tecnologia como iPhone número 12, a Bolsa de Valores é onde vai ser totalmente regido essa questão econômica, né? O preço estipulado pelo mundo todo através da OMC vai ser regido através da Bolsa de Valores para ver se está em alta ou em baixa, né? E no mercado financeiro, as commodities ou mercadorias, entre aspas, são negociadas e compõem uma gama de produtos comercializados em larga escala, como muito dos produtos agrícolas ou minerais, né? E aí vamos ver com vocês o que nós conhecemos como blocos econômicos, lá na página da sua apostila, página 32 até a página 37. Então vamos ver sobre os blocos econômicos. E aí, o UNCTAD, Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, estabeleceu-se alguns blocos econômicos, como nós podemos observar o Mercosul, todos agora que eu vou acabar de citar com vocês são exemplos de blocos econômicos que são propostas pela UNCTAD. Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. E aí ele vai apresentar esses blocos que nós estamos vendo. O NAFTA, o ALCA, o APEC, ASEAN, União Europeia, SADC, ANCERTA, né, que são os blocos importantes economicamente que vão limitar-se
a regras estabelecidas pela Organização Mundial do Comércio e através dessas regras elas vão ser impostas para o desenvolvimento econômico dos países, que nós falamos produto em qualidade, quantidade, né? Não transgênico, produtos que vai ter a validade comprovada cientificamente em laboratórios na área da saúde, medicina e outros pontos qualquer. Né? Então isso, e até referente ao meio ambiente, né? Por exemplo, esse iPhone 12 que está saindo na praça, que saiu dia 13 de outubro de 2020, eles falaram que diminuíram, não colocaram mais o carregador no celular, na caixinha, porque a caixinha era muito grande, está influenciando o meio ambiente e algumas outras histórias que vão colocando nesse contexto, mas são particularidades do mesmo. Né? Então vamos ver com vocês esses blocos econômicos que estão na página 32 até a página 40. Na página 32 a 33, vamos falar sobre o Mercosul. E o Mercosul, como você pode observar, significa o quê? Mercado Comum do Sul. E no dia 26 de março de 1991, lá no Paraguai, foi assinado um tratado, e esse tratado de Assunção fez com que surgisse o Mercado Comum do Sul. E nisso nós temos esses países que fazem parte, que assinaram, que no dia 26 de março de 1991, lá no Tratado de Assunção no Paraguai, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram a documentação formando um bloco econômico, ou seja, o bloco da América do Sul, chamado Mercosul, ou Mercado Comum do Sul. E conforme nós estudamos hoje, na estrutura do contexto, nós vimos que o estágio que esse Mercosul faz parte é o segundo estágio, né? União Aduaneira, que vai ter o quê? Cada país tem a sua moeda, mas a circulação dos produtos, ele entra e sai entre esses países, logicamente, na questão administrativa. Também nós podemos observar que a Bolívia, o Chile, Peru, Equador, Colômbia, México, eles adentraram também nessa composição. Só que o México, ele entra como estado observador, como também o Chile. Quando você fala em estado observador, seria o seguinte, mas não deu Bolívia, Peru, Equador e Colômbia? México e Chile? Sim, mas o Chile e o México, eles estão assim, em reserva. Eles estão observando o que está acontecendo no Mercosul. Se o Mercosul crescer em aprovação administrativa, econômica, política, no mundo da economia globalizada, eles poderão fazer parte desse contexto. Mas, como se diz Estado observador, faz com que eles não participem da hora da votação. Eles podem estar ouvindo, né, as reuniões, as conferências, mas eles não fazem essa questão de, por exemplo, de assinar os documentos. E a Venezuela, a aprovação do Paraguai, como você pode observar na tabela da página 32, né? Na tabela 32, estou com a minha apostila em mãos aqui, nos diz o seguinte: em 1991, Tratado de Assunção, nasce o Mercosul. Em 1994, o Protocolo de Ouro Preto, base institucional do Mercosul. Em 1998, você pode acompanhar a tabela que eu estou lendo lá, Compromisso Democrático. Depois, o Ushuaia, lá, a cidade extrema, lá na Argentina com o Chile. Em 1998, nós tivemos a declaração do Mercosul como zona de paz e livre de armas de destruição em armas. Em 2012, foi o Protocolo de Olivos. Aí você pode observar cada um deles. E finalizando, em 2015, a adesão da Bolívia ao Mercosul. Então, esses países foram se configurando nesse processo que você pode observar nessa tabela aqui, da página número 32. Essa tabela que eu acabei de ler, só para você ter um contexto histórico do mesmo, né? Aí nos diz o seguinte, aí também temos o que? O livre
circulação de mercadorias e serviços, né? Que nós conhecemos como o TEC. E que vimos lá o que significa TEC, é a tarifa externa comum, que é o TEC. E a importação e exportação estão isentas de taxas alfandegárias, ou seja, entra produto, sai produto Brasil para a Argentina, Argentina via para o Brasil, essa circulação de importação e exportação entre os países como Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, e justamente que os outros países que nós já citamos, como Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia, México, têm essa entrada sem ter a cobrança das tarifas alfandegárias. Agora, quando se fala muito aqui no México, como o México está muito lá acima, então não tem muito essa circulação de entrada e saída de produtos, né? Mas muitas vezes são feitos automóveis lá no México e é vendido também aqui no espaço do Mercosul. Continuando, agora nós temos o que conhecemos como Estado-parte. O que significa isso, né? Além dos 5 estados que fazem parte, chamado Estado-parte, os demais países da América do Sul participam do Mercosul. Como que? Como estados associados. Esses estados associados são estados no qual eles vão o quê? Eles fazem parte do Mercosul, fazem parte desse contexto, só que eles estão o quê? Associados assim, se faltar um, ele entra, se não tal. Quem manda mesmo é Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, né? E com essa entrada da adesão da Bolívia, por exemplo, da Venezuela, que nós chamamos de 5 estados parte. Então, que nós conhecemos como Estado Social, são os outros países que fazem parte desse contexto. Agora, nós também podemos colocar como Estado observador, né? Por exemplo, o México, que pertence à América do Norte, ao NAFTA, ele foi aceito para o Mercosul como Estado observador. Esse Estado observador, como foi dito, eles vão observar se a estrutura administrativa, política, econômica e na economia globalizada faz parte desse contexto mundial. Se o Mercosul estão colocando em pauta os pontos levantados para o desenvolvimento econômico mundial, né? Então, isso nós chamamos de Estado observador. Continuando o contexto, nós podemos observar a importância, né? Qual a importância, por exemplo, dessa criação do Mercosul? Então, o Mercosul é um bloco regional mais importante do continente sul-americano, né? Porque vai ter a estrutura maior de um país como o Brasil, né? Apesar das dificuldades econômicas do Brasil, nós somos melhores economicamente do que a Argentina, Paraguai e Uruguai. Seu fortalecimento político e produtivo tem possibilitado a ampliação das negociações externas e gerado resultados expressivos. Então, com essa entrada do Mercosul, desses países, temos um grande crescimento administrativo, econômico, político na estrutura da economia mundial. Tudo voltado para a economia mundial. E daí nós temos também o papel do Fundo Monetário Internacional, que observou, segundo os dados do Fundo Monetário Internacional, o Mercosul apresenta o produto interno bruto superior a 3 trilhões de dólares. É muito dinheiro circulando nesse espaço da economia. Até que a União Europeia quer fazer parte desse Mercosul, colocando, por exemplo, a União Europeia está entrando como Estado observador para fazer parte desse contexto, porque o Mercosul, através do Brasil, temos uma grande rentabilidade econômica, chegando até 3 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Entre 1991 e 2013, o comércio interno ele saltou de 4,5 bilhões
para 59 bilhões de dólares. Então o Mercosul também sobressai pela produção da questão da agricultura, como trigo, soja, como colocamos o Brasil, na questão da pecuária, questão de suínos e bovinos para a China, né? E produções energéticas, como é o caso da Binacional Itaipu. Também nós podemos observar uma outra característica que estamos vendo na página 32 e 33 sobre as vantagens que nós podemos colocar relacionado, por exemplo, ao contexto do Mercosul. Então, as vantagens da criação do Mercosul estenderam-se aos seus cidadãos que podem circular nos países integrantes apenas com documentos de identidade nacional. A gente não estava circulando mais para ir para o Paraguai por causa que teve essa pandemia. E agora o governo brasileiro e o governo paraguai abriram as portas da Ponte da Amizade e podemos circular outra vez e com isso circulando a questão das mercadorias. Só que a população começou a observar que o dólar subiu demais e as mercadorias ficaram muito caras para ser compradas devido à questão do dólar muito caro. Mas essa integração que existe entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, ele é constante, né? Eu posso ir para Foz do Iguaçu, passar na cidade de Leste, já estou, por exemplo, no Paraguai, ou passando pela ponte Tancredo Neves, do Brasil para a Argentina, estou em Porto Iguaçu, que é uma outra cidade vizinha que temos essa integração econômica. Ou seja, não precisa mais de passaporte, nem visto, só com a carteira de identidade entramos de um país para o outro. A nacionalidade possibilita a migração para fins trabalhistas ou de estudos. Então nós temos muitas pessoas que estudam aqui no Brasil ou do Brasil vão estudar em outras universidades que estão dentro desse contexto, por exemplo, do Mercosul. E isso vai o quê? Vai usufruindo esse programa de aposentadoria entre os benefícios que são ocorridos para a vantagem do Mercosul. Também nós podemos observar uma outra característica, nós podemos colocar também, é sobre o Brasil, né? E o Brasil, dentro desse contexto do Mercosul, ele se distingue como sendo o país de aspecto físico maior e de aspecto econômico mais desenvolvido de todos os outros países que pertencem ao Mercosul. E o país Brasil representa a principal economia do bloco e é o maior responsável por incentivos às parcerias comerciais e intercontinentais, né? Na questão da economia do Brasil adentrando nessa estrutura. Agora também nós podemos observar que surgiram várias crises internas. Essas crises internas são marcadas, por exemplo, pela política econômica ou pela alta e baixa de um determinado produto, ou, por exemplo, por questão do dólar que vai circulando em alta, em baixa, e isso faz com que surja dentro do Mercosul algumas crises econômicas. E nós podemos observar algumas crises econômicas que ocorreu, por exemplo, em 2001, que foi, por exemplo, na questão da Argentina. Em 2008, na questão que afetou, por exemplo, a crise econômica internacional de 2008, afetou principalmente o comércio externo do Mercosul. Em 2012, ocorreu um impasse político entre Paraguai e a Venezuela, né? Em 2014, somente em 2014, o Paraguai retornou ao Mercosul, porque ele saiu e entrou. Em 2016, teve, por exemplo, essa questão que a crise política voltou a acentuar no governo de Nicolás Maduro da Venezuela. Então você vê que essas datas que foram citadas são datas que ocorreram dentro do Mercosul, que ocorreram algumas crises internas que foram propostas, né? Desde lá de 2002, 2008, afetou a economia do Mercosul, 2012, né? Pelo esse impasse entre Paraguai e a Venezuela, os problemas internos do impeachment do presidente Fernando Lugo, do Paraguai, fizeram com que ele saísse, entrasse a Venezuela. Em 2014 entra outra vez o Paraguai. Em 2016 a Venezuela está quase saindo dessa estrutura por causa da questão da questão autoritária do governo do presidente Nicolás Maduro. Essas são as crises econômicas que estão surgindo, mas nosso Mercosul é um dos grandes blocos econômicos nesse grande desenvolvimento que nós temos
dentro do Mercosul, envolvendo o Brasil como sendo a grande potência comercial nessa região, né? Na próxima aula, nós vamos estudar mais outros blocos econômicos, como o NAFTA, né? Vamos ver o ALCA e o APEC, que são blocos econômicos estruturados para a formação de administração política, econômica e administrativa da economia globalizada mundial. Muito obrigado por vocês sempre curtirem os vídeos e desejo que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja constantemente com vocês, no coração de vocês e também nos seus familiares. E um grande abraço a você. Vamos finalizar a nossa aula através de uma oração, né? Vamos então orar? Que o Senhor Jesus Cristo esteja presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, e que possamos sempre sentir a presença de Jesus Cristo constantemente na nossa vida. Nos cuide, nos proteja, nos oriente e nos fortaleça, e que um dia nós possamos estar preparados para morar contigo nos céus. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado pela sua cooperação e até o próximo encontro.